Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Nós estamos na Escola da Nave Online, essa nossa sala de aula virtual, e hoje muito virtual, né? Estou aqui em Varginha, vim aqui acompanhar a pastora Flávia, também preguei ontem na igreja Lagoinha de Pouso Alegre, e hoje ela está dando aula no Carisma aqui de Varginha. Então por isso hoje estou gravando esse cenário um pouco diferente aqui, mas esperamos aí que o conteúdo seja apresentado como a gente tem feito até agora. Nós estamos na Escola Estufa, a Escola Estufa que tem como objetivo a formação de ministros, né, de pessoas que vão trabalhar aí nos ministérios das nossas igrejas. E nesse segundo semestre o tema da nossa Escola Estufa é o discipulado. Então já falamos bastante sobre discipulado nessas 10 aulas anteriores. Hoje nós vamos para a aula de número 11, lembrando que depois de hoje faltarão apenas 2 aulas para nós inteirarmos, então, fecharmos aí a nossa grade que havíamos programado no início do ano. Aliás, no início do ano não, no início do semestre. E nesta segunda-feira, nessa 11ª aula, nós vamos falar sobre cultivando a cultura do discipulado. Quero que você preste atenção nesse título, né, tema aí da nossa aula, porque alguns termos eles precisam ficar claros. A ideia de cultivar realmente é a ideia de a gente plantar uma semente, a ideia de nós estabelecermos ali um processo que vai se desenrolar depois uma cultura, algo que será natural, que vai acontecer de forma naturalmente. E o que queremos cultivar, qual o processo que queremos estabelecer de forma que isso se torne natural no futuro? É o processo do discipulado. Durante as nossas aulas anteriores, o tema recorrente das nossas aulas, o que nós mais falamos aí durante essas 10 semanas anteriores, foi da importância de se estabelecer uma cultura entre os membros da igreja, uma cultura que levasse ao discipulado por meio do treinamento e do envolvimento de todos os crentes. Ou seja, o que trabalhamos até agora em nossas aulas foi no sentido de tentar estabelecer uma linguagem a qual todos os crentes vão ser treinados, né? Todos os crentes vão participar desse processo de discipulado. Discipulado que nós temos falado bastante do conceito do discipulado, né? Aquela ideia realmente de caminharmos juntos, de servirmos, né? Assim como o Novo Testamento nos ensina, de um modelo, de referência, de inspiração. O Novo Testamento vai dizer que o discipulado é parecido com a paternidade, ou seja, uma espécie de pai espiritual que vai estabelecer ali com os seus filhos, então, um modelo, uma referência e uma inspiração. E é isso que nós temos trabalhado já em todas essas semanas para trás. Por quê? Por que nós estamos querendo cultivar, o que nós estamos querendo estabelecer essa cultura do discipulado? Porque em nossa sociedade, especialmente na sociedade ocidental, criou-se uma prática, que é a prática de comparecer à igreja apenas para receber ministração de clérigos profissionais, no caso das igrejas mais conservadoras, né, no caso das igrejas mais tradicionais. Então, o que nós tínhamos ali era um clérigo, né, era um pastor que era normalmente remunerado, e esse pastor ele fazia todo o trabalho, ele era responsável por dirigir toda a igreja, as reuniões, enfim, todo o processo que estava por trás da igreja, o pastor ficava responsável. A resposta a esse cenário, né, esse modelo, essa abordagem, é o que nós chamamos do modelo de crescimento da igreja. E aí as pessoas passaram a frequentar a igreja não mais apenas para receber ministração, mas elas começaram a participar de algum grupo de interesse que foi criado para atender as demandas de classes específicas. Então o que acontece? Como resposta a esse modelo onde nós tínhamos um clérigo, um pastor responsável por tudo, a resposta foi, bom, então agora nós vamos trazer pessoas para trabalhar, aquela ideia do pastor agora como um gerente, um executivo, né? Nós vamos trazer pessoas para trabalhar então na igreja,
e eu vou criar programas para atender as demandas. Então eu tenho programas voltados para os casais, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os adultos solteiros, para os idosos, enfim, eu vou criar programas para atender determinadas demandas de determinados grupos. Qual é o problema nisso? É que aí, nesses dois cenários, tanto do pastor clérigo como dessa igreja, onde é atendido pelas demandas, nós temos ali um grupo de consumidores, ou seja, as pessoas elas vão à igreja para atender alguma demanda própria, ou seja, para de alguma forma satisfazer uma necessidade que ele está enfrentando, uma necessidade que ele tem de forma pessoal. E é isso que nós não vemos ou enxergamos no Novo Testamento. O Novo Testamento ensina ao contrário, que todos os crentes devem servir. E quando nós temos programas específicos para pessoas específicas, esse cenário acaba desaparecendo. Pastor, então vamos acabar com os programas da nossa igreja? Não, nós vamos acabar com os programas de jovens, adolescentes, casais, etc. Pelo contrário, nós vamos fortalecer esses programas. Como? Inserindo na cabeça das pessoas uma nova cultura, cultivando, para levar aqui o tema da nossa aula de hoje, cultivando uma cultura onde o indivíduo não vai mais participar de nenhum evento para receber apenas. Então os casais, eles não vão na célula para receber uma palavra. E aí tem muita gente que fala assim, eu não vou participar da célula porque eu não gosto muito da palavra, não fala muito comigo. Essa é uma mente consumidora. Essa é alguém que só quer ir lá para receber. Mas o que nós queremos é uma cultura onde a pessoa vai pensar o seguinte: bom, o que eu posso contribuir nessa célula? Eu vou participar desse grupo, vou participar desse programa, vou participar dessa reunião para casais, para jovens, para adolescentes, não para receber uma palavra, mas para contribuir. E a pergunta aqui é como eu posso contribuir e não o que eu vou receber. Então, se não tirarmos da nossa cabeça a ideia de que vamos receber alguma coisa, a nossa cabeça continuará sendo consumista. E aí não vai mudar absolutamente nada. Então, a nossa proposta é mudar esse cenário, mudar essa cultura. Então, o que nós queremos? Pastor, você consegue resumir aí em um parágrafo, em uma frase, aquilo que nós queremos como igreja? Consigo. Confesso que essa frase, ela não é minha, eu peguei aí um pouquinho da Trelice A Videira e também do Igreja Centrada, mas eu acho que esse parágrafo resume o que nós entendemos seja uma igreja neotestamentária saudável. O que estamos buscando é uma abordagem em que a comunidade experimente robusto crescimento numérico e espiritual. Então a nossa abordagem vai buscar crescimento numérico e espiritual. Ou seja, não nos apoiamos no crescimento numérico apenas, e aí tem muita gente que fala que não quer crescimento numérico, mas trabalha para o crescimento numérico. Nosso objetivo não é crescimento numérico. Queremos o crescimento numérico? Sim, mas nosso objetivo não é esse. O crescimento numérico é consequência do que estamos fazendo, de como estamos trabalhando, além do crescimento numérico, nós vamos trabalhar também para o crescimento espiritual, que nós chamamos do crescimento do Evangelho. Então, nós vamos trabalhar para o crescimento numérico e crescimento espiritual. Continuamos aqui a definição. Um entendimento profundo da cruz de Cristo e do propósito da Igreja de Jesus. Então, segunda abordagem que vamos fazer, um profundo entendimento do que é a cruz, porque entendemos que ao entendermos o que é a cruz, ao de fato entendermos o que é a cruz, o que Jesus fez na cruz do Calvário, naturalmente a gente vai conseguir fazer uma abordagem muito mais efetiva e um discipulado muito mais efetivo na vida das pessoas. E também o propósito da igreja. Por que eu sou igreja? Precisamos mudar essa cultura. Então, na nossa abordagem, a ideia é que haja uma nova releitura ou uma ressignificação daquilo que é igreja. E por último, dissemos o seguinte: estabelecendo um vigoroso e disciplinado estudo da palavra de Deus, aplicando em nossas próprias vidas. Então, esse aqui é a igreja ideal, essa é a igreja saudável. É por essa igreja que nós estamos trabalhando. É esse tipo de igreja que estamos buscando, esse tipo de igreja que nós estamos almejando alcançar. A maneira de conseguirmos esse tipo de igreja
É treinando cada pessoa individualmente, para que todos possam servir. Para alcançar essa igreja, os crentes precisarão ser treinados, precisarão ser disciplinados, precisarão ser equipados para que todos possam servir, a fim de que tenhamos um vigoroso crescimento do Evangelho na vida das pessoas por meio do discipulado pessoal. Ou seja, a forma de conseguir isso é um discipulado pessoal nas pessoas, é um trabalho um a um, é um trabalho focado com cada uma das pessoas, e essas pessoas vão trabalhar no sentido de que todos possam então servir. Bom, olha só o que o Tim Keller diz, que eu acho que vai exemplificar bem tudo isso que nós estamos falando. Tim Keller diz o seguinte: é responsabilidade da liderança ordenada edificar a igreja e seus membros por meio do ministério da palavra e dos sacramentos. Então, o Keller diz o seguinte: não há dúvida de que a responsabilidade dos pastores ordenados, dos líderes, presbíteros, todos aqueles que são ungidos, que são separados para o ministério, é responsabilidade deles edificar, trabalhar para que os membros da igreja sejam edificados por meio do ministério da palavra. Ele afirma isso. No entanto, ele diz, um foco decisivo desse ministério agora tem que ser o discipulado dos leigos para que estes ministrem ao mundo. Ele diz o seguinte: ok, eu compreendo e vemos isso com muita clareza que no Novo Testamento os líderes, eles estão ali para ministrarem a palavra para os membros, para edificar a igreja, para alimentar a igreja com a palavra, mas além disso, o treinamento de outras pessoas, aqui ele vai usar o termo leigo, o discipulado de leigos, para que esses ministrem ao mundo, ou seja, o treinamento de pessoas para que essas pessoas possam então alcançar as pessoas do mundo. Pensando em tudo isso, pensando em tudo isso, o objetivo da nossa aula de hoje será sugerir ferramentas, já que aquele modelo de igreja só é possível através do discipulado pessoal. Então, o nosso objetivo nessa aula será sugerir ferramentas para preparar, incentivar e desafiar todos os crentes a se engajar no ministério do discipulado pessoal por meio da informalidade e da espontaneidade. Então, a nossa aula de hoje vai trabalhar no sentido de sugerir algumas formas, algumas ferramentas para que as pessoas possam ser incentivadas e desafiadas para que elas possam engajar no ministério do discipulado pessoal. Vocês vão perceber durante toda a nossa aula que esse discipulado pessoal, ele é mais informal e espontâneo do que vocês imaginam. Ele é mais comum, mais natural do que nós podemos imaginar. E é isso que nós vamos tentar mostrar nessa aula de hoje. O objetivo será, já que nós precisamos de uma equipe, um ministério pessoal, um ministério informal, o ministério leigo, de onde todos vão trabalhar no ministério, um ministério de pessoas que não são formais como líderes, vocês vão perceber que esse ministério pode ser feito de forma muito, muito natural. Para isso, nós vamos abordar 3 pontos que vai ser basicamente esse, que serão basicamente esses, Os missionários informais, ou seja, quem são esses homens? É possível termos aí missionários informais? Existiu já algum precedente na história da igreja de missionários informais? Então esse vai ser o primeiro ponto que vamos analisar. Segundo, se existem esses indivíduos que são missionários informais, como é a dinâmica da informalidade? Como que funciona essa informalidade? Esse vai ser o segundo ponto. E no terceiro ponto, nós vamos mostrar que o ministério ele é espontâneo, mas também é intencional. Ele é espontâneo e intencional ao mesmo tempo. Ou seja, ele acontece de forma natural. Eu vou tentar expressar uma frase nesse terceiro ponto, que ele é por acaso, mas não ao acaso. Ele é por acaso porque é espontâneo, mas não ao acaso. Ele é intencional, ele tem um processo, ele tem um passo a passo. Então vamos lá para o primeiro ponto, que é os missionários informais. E aí, quando nós
lemos o livro de Atos, especialmente, nos impressiona como que a igreja de Atos ela fluía numa naturalidade divinamente conduzida. Nós percebemos que Deus conduzia a igreja naturalmente para o discipulado e o crescimento. A igreja de Atos, ela funcionava como um organismo vivo de fato, onde ela naturalmente, obviamente conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela ia crescendo, espalhando seus tentáculos por toda a sociedade, a fim de alcançar o maior número de pessoas, tanto para o crescimento numérico da igreja, como também do crescimento espiritual, e isso através do discipulado. Ou seja, quando olhamos para a igreja primitiva, nós percebemos que não somente os apóstolos, mas todos os crentes estavam envolvidos tanto na pregação, ou seja, no evangelismo, como também no discipulado. E eles faziam isso, todos faziam isso, e faziam intensamente. Não era uma coisa assim programada, não era uma coisa muito engessada, muito formal, não, era algo informal, vivo, dinâmico, rápido e constante. Então nós vamos ler alguns textos, começando em Atos, e depois eu quero ler alguns textos também de Paulo nas cartas das igrejas, que vocês vão perceber que essa dinâmica ela continuava em todas as igrejas. Então, o primeiro texto que eu quero ler é Atos 5:42, que diz assim: e todos os dias, Atos 5:42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Olha só, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam. Quem? A igreja. A igreja estava todos os dias pregando Jesus Cristo. Agora Atos 8:4 diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, aqueles indivíduos eram dispersos por causa da perseguição e eles iam por toda a terra, mas não iam sem fazer nada, iam pregando a palavra, iam levando a palavra ao maior número de pessoas possíveis. E Romanos 15, agora a gente vai ver já isso num outro momento, né, já mais maduro nas igrejas espalhadas ali pela região do Império Romano. Romanos 15:14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a respeito de vós, aliás, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Olha o que Paulo diz para a igreja de Romanos. Ele diz que todos os crentes, olha, ele não fala apenas alguns, ele não fala os crentes mais maduros, ele não fala os crentes mais experimentados na palavra, não. O que ele fala? Ele fala que vocês, irmãos, estão cheios de todo conhecimento para admoestar, estão aptos para admoestar uns aos outros. Interessante essa fala de Paulo, porque aqui ele vai tirar várias desculpas que são dadas. Eu não estou pronto, não estou preparado. Não. Ele está dizendo que os crentes, eles, a partir do momento que eles passam por uma experiência com Jesus, e se eles continuarem crescendo nesse sentido, eles estão aptos para admoestar uns aos outros aí na palavra. E agora Colossenses, né, caminhando aí pelas cartas às igrejas, esse texto de Colossenses 3,16 para mim é o mais fantástico dele, né? As palavras desse texto parece que pulam para fora assim, do livro, né? Pulam para fora da Bíblia e se tornam vida, porque é muito profundo. A gente precisa entender o que está escrito nesses textos para entender como que a igreja precisa funcionar. Olha só Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhá-vos mutuamente. Ele não está se dirigindo aos crentes mais maduros, nem aos crentes mais experimentados, mas ele está se dirigindo à igreja, aqueles que já, como ele disse aqui, já têm habitando no seu interior a palavra de Cristo. Ele diz, instruindo e aconselhando mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então ele diz assim que um ambiente, né, onde todos estão, através de vários dons, uns vão louvar,
outros vão entoar um salmo, outros vão entoar um hino ou um cântico espiritual, mas todos com gratidão, cada um com o seu dom, mas todos contribuindo, todos fazendo alguma coisa no sentido, não, olha, presta atenção, nesses textos todos que lemos, o sentido de Paulo não é para cuidar da estrutura da igreja, não que isso não seja importante, é importantíssimo, né? Todos os ministérios que trabalham a estrutura da igreja, mas além desse cuidado com a estrutura, nós não podemos ficar parados apenas no cuidado com a estrutura, mas nós precisamos ampliar esse cuidado e passar a cuidar de pessoas. É isso que Paulo está falando aqui, tanto em Romanos como também em Colossenses. É evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui como que isso pode ser feito, tanto espontaneamente como informalmente, mas também intencionalmente. Deixa eu ler aqui, Colossenses ficou para trás, né? Deixa eu ler aqui Hebreus agora, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, olha só que interessante, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só o que Paulo está falando, que cada um possa, usando a palavra dele aqui, exortar-vos mutuamente para que não caia no engano do pecado. Irmãos, além desses textos, eu poderia citar aqui ainda 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10 e 1 João 2, do 20 ao 27, e outros mais, que mostram que cada crente na igreja, cada crente daquela igreja devia, e deve hoje também, porque o que aconteceu lá não é para parar agora, é para continuar. Então aqueles crentes, cada um deles devia, e hoje também nós devemos evangelizar. Então é tarefa nossa evangelizar, falar do amor de Deus para o maior número de pessoas possível, levar as pessoas a conhecer a Cristo, saber da mensagem de Cristo. Além de evangelizar, discipular, acompanhar, ajudar essa pessoa, nutrir essa pessoa, que aí está no sentido de continuar ajudando, de não ajudar um tempo e depois parar, não ajudar um tempo e desanimar, que é o que acontece não raras vezes, e ensinar a palavra uns aos outros. Então esses textos e outros mais vão mostrar exatamente isso, que é tarefa nossa. Os crentes faziam isso com muita naturalidade, os crentes faziam isso com muita informalidade, com muita espontaneidade, e isso é maravilhoso. Entretanto, apesar de enxergarmos, né, esse trabalho de todos os crentes, o detalhe que não pode passar despercebido era que essa dinâmica, que esse acompanhamento uns aos outros, esse discipulado mútuo, essa exortação mútua, ela acontecia de modo relacional, espontâneo e informal, dentro de um contexto de amizade e comunhão. Não era através de programas específicos da igreja. A igreja primitiva não tinha programas específicos, não tinha culto para jovens, culto para casais, culto para adolescentes, não tinha programas direcionados, não. A igreja primitiva, ela trabalhava, ela fazia tudo isso, esse discipulado, esse nutrir na palavra, esse ensino da palavra de Deus, na amizade, na comunhão, no dia a dia, no caminhar juntos, no caminhar uns com os outros. Percebemos então que havia um alto nível de informalidade. E esse é o nosso segundo ponto, a dinâmica da informalidade. Vocês vão perceber o quanto nós podemos fazer tudo isso de forma informal, de forma simples. Não sei quem viu meu devocional de hoje de manhã, talvez alguns alunos aqui que não são membros da Igreja Nave, talvez possam não ter visto, mas está aí tanto nas minhas mídias sociais, especialmente no Instagram, ou também no Instagram da Nave, no YouTube da Nave, devocional que eu coloquei hoje de manhã falando um pouco sobre o crente missionário, o crente missional, né? Aquele indivíduo que não só vai ao mundo, mas ele vai ao mundo para ser um missionário. Ele é parte dos tentáculos que a igreja está lançando em várias áreas da sociedade para alcançar o maior número possível. Então, o maior número de pessoas possível. Então, o que a gente percebe
na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, era uma informalidade e uma espontaneidade que, comparado às nossas igrejas de hoje, é um absurdo. Hoje nós somos muito mais formais com os nossos programas, com as nossas tarefas, né, com a nossa segmentação das coisas, né? Então nós temos ali o ministério do louvor, é claro que tem que ter, nem todo mundo vai poder louvar, mas a gente segmenta aquele grupo, ministério da intercessão, ministério dos juniores, do kids, segmentamos e aí tira toda a informalidade do processo. As pessoas participam porque elas estão dentro de um programa da igreja. A pergunta que surge nesse ponto é: pastor, então será que é possível manter toda essa informalidade que acontecia na igreja primitiva nos dias de hoje? Alguém pode questionar, pastor, mas a igreja de hoje é diferente, as pessoas de hoje são realmente diferentes, né? Elas vivem vidas diferentes. Eu até vi esses dias um vídeo que está circulando aí pela internet de uma personalidade evangélica dizendo que a igreja mudou. Ele falando: a igreja dos meus pais, ela não serve para os dias de hoje. Ora, de onde o indivíduo tira coisa como essa, né? Não, a igreja dos meus pais falava para os meus pais, a igreja de hoje tem que falar para as pessoas da geração dela. Olha, isso é um absurdo sem tamanho, né? Primeiro que isso não tem qualquer aderência ao texto bíblico. A Bíblia vai falar exatamente o contrário, o oposto disso que ele falou, né? A Bíblia vai ensinar diferente disso que ele falou. Por quê? Porque, primeiro, desde que o homem pecou, desde que o homem caiu no pecado, ele precisa da mesma coisa. Ele precisa de um Salvador. E a pregação do Evangelho é a pregação de como esse Salvador se manifestou para salvar todos os homens. E é só isso, né? E o que precisamos fazer é isso. Nada mais complicado do que isso. Não precisamos ser uma igreja relevante, não precisamos precisamos apenas pregar o Evangelho. E quanto mais simples formos nesse caso, melhor vai ser. E aí nós temos alguns exemplos. E eu vou, aqui, eu confesso mais uma vez que eu vou pegar esses exemplos aqui do livro do Tim Keller, da Igreja Centrada. Ele deu esses exemplos, eu achei legal, eu adaptei esses exemplos, né? Eu mudei um pouco estes exemplos para tentar encaixar estes exemplos na nossa própria realidade aqui como igreja. Então os nomes, por exemplo, foram mudados, mas você vai perceber quanto pode ser informal esse trabalho que nós acabamos de dizer. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é do Antônio e do Paulo. Olha só, Antônio, conversando com Paulo sobre o fim de semana, conta que participou de um encontro de casais que oferecia ferramentas e recursos espirituais para melhorar o seu casamento. Então, a história aqui está narrando o fato de que o Antônio, conversando com o Paulo, provavelmente seu amigo de trabalho, seu amigo em comum, diz que participou de um encontro de casais no final de semana, e nesse encontro de casais ele recebeu ferramentas para lidar com os problemas no casamento dele. Ao perceber o interesse de Paulo, Antônio aproveita para destacar que entendeu que o ensino de Cristo sobre servir é a base para o casamento. Então, o Antônio, percebendo que o Paulo se interessou pelo comentário que ele fez, ele aproveita o interesse do Paulo e começa a dizer: olha, ministrar um pouco do que ele aprendeu, ministrar um pouco do que ele ouviu. Olha, a base do casamento é servir, não ser feliz e etc e tal, né? O Antônio lançou com isso uma semente e através do seu testemunho ele vai trabalhar para que a semente produza frutos. Então, o destaque aqui é que o Antônio, comentando com o Paulo sobre algo que ele recebeu na igreja dele, aquilo chamou a atenção do Paulo. Pergunta é: você comenta com seus amigos de trabalho sobre as palavras que você recebe na igreja? Né? Essa é uma pergunta importante. Vamos lá, o próximo exemplo é do Sérgio e da Joana. Sérgio e Joana é um casal, né? São um casal, formam um casal, e Sérgio e Joana ajudam seus dois filhos a memorizar versículos e ensinam a eles um catecismo simples.
respondendo as perguntas e explicando os versículos aos seus filhos. Então, olha só como a coisa pode ser espontânea, pode ser informal, né? O Sérgio e a Joana aqui, um casal, o que eles fazem? Muito simples, eles chamam os filhos e leem versículo com os filhos e faz os filhos memorizar aqueles versículos, faz os filhos memorizar partes da Bíblia. Isso ajuda a pessoa a entender melhor o texto bíblico. Além disso, eles usam catecismos simples, né? Nós temos bons catecismos, são catecismos simples, que funcionam com perguntas e respostas muito simples, como por exemplo, qual é o primeiro mandamento? E ao decorar, ou pelo menos ao recitar, né, aquela resposta do primeiro mandamento, aquela criança vai acabar memorizando. Então a gente percebe a informalidade e a espontaneidade. Olhando para esses exemplos, nós nos lembramos da igreja primitiva. Mas não para aí, deixe-me agora falar de dois casais, né, falando de casamentos, né? Veja aí a história. Débora confidencia com Vanessa que está com problemas no casamento. Vanessa e o marido Antônio convidam o casal Débora e Sérgio para um jantar. Durante a conversa, Vanessa convence Débora a falar sobre os problemas que eles estão enfrentando no matrimônio. Então o que acontece? A Débora vai confidenciar para a Vanessa que está com problema no casamento. A Vanessa, ouvindo isso, conversa com o marido, que no caso é a história com o Antônio, e esse casal convida o outro casal para um jantar. Teoricamente, um jantar informal, um jantar espontâneo, um jantar na casa de dois amigos. Porém, durante o jantar, a Vanessa convence a Débora a falar dos problemas que ela está enfrentando no casamento. E ao abrir os problemas ali, eles chegam à conclusão, ou seja, os dois casais decidem iniciar um período de estudos juntos sobre o casamento. Então você percebe que de um momento informal e espontâneo, acabou surgindo então uma bela oportunidade de se fazer esse discipulado pessoal. E mais um exemplo, o último desses, na igreja, a jovem Teresa conhece Luciano, que é recém-convertido. Apesar da diferença da idade das duas, Teresa é 10 anos mais nova do que a Luciano. Teresa a convida para juntas participar do curso Passaporte e tirar um tempo semanal de oração e compartilhamento da palavra. Qual que é a ideia aqui? A Teresa percebe que a Luciana se entregou ao Senhor, começou a frequentar a igreja. Qual é a proposta dela? Eu vou não só te acompanhar, eu vou fazer o curso Passaporte junto com você, para que você não perca o ânimo, né? E ali durante aquelas 10 semanas vai desafiando cada vez mais a Luciana. Além disso, ela tira um tempo semanal para orar e compartilhar a palavra, às vezes até compartilhar daquilo que aprendeu lá no curso Passaporte. Interessante que no curso Passaporte é um celeiro, né? Eu acho interessante como que nossa igreja ela é míope assim, para algumas coisas, não percebe, né? Tem uma pessoa que está fazendo todo o curso Passaporte, o nome dela é Janaína. Está lá fazendo todo o curso Passaporte, entrou no curso, vai terminar o curso semana que vem, e ninguém da igreja, exceto eu, abordou essa pessoa. Ah, mas ela não está presencialmente, pastor. Por que ela não está presencialmente? Porque ela só está no online. Mas a pergunta é, por que você não está no online? E ao perceber que tem uma pessoa ali no online que você não conhece, por que você não começa a conversar com aquela pessoa? Mas por quê? Porque nós estamos na igreja para alimentar, para consumir. Ninguém vai pensando em intencionalmente servir alguém. Aqui mesmo na estufa, tem pessoas que participam da estufa aqui que as pessoas da igreja não sabem nem de onde vem. E não se importam em saber. Por quê? Porque somos consumidores. Estamos aqui apenas para edificarmos a nossa fé. Não, eu preciso crescer na fé. Não. Você precisa servir. E servir faz também, está inserido também, o compartilhamento informal com as pessoas. Bom, os exemplos são vastos, né? Podem envolver evangelismo, acompanhamento, incentivo, crescimento, que pode envolver o que você quiser, desde evangelismo até treinamento para pastoreio e para o presbitério. No entanto, independente se você vai evangelizar alguém ou se você vai
ajudar a pessoa até se tornar, treinar a pessoa para se tornar um pastor, um presbítero, a forma mais básica deste ministério é a mesma. A forma básica do funcionamento do ministério do discipulado pessoal é a mesma. Como que ela precisa respeitar um processo, ela precisa respeitar alguns aspectos. Para que seja informal, ela tem que respeitar alguns aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro, ele é orgânico, ou seja, ele ocorre fora dos programas organizados da igreja. Ele não precisa dos programas da igreja, não precisa que a igreja direcione ele, né? Esse tipo de relacionamento não precisa ser formado especificamente pela igreja. Segundo, ele é relacional, ou seja, ele tem que acontecer dentro de um contexto dos relacionamentos. Deve estar envolvido nos relacionamentos, precisa se relacionar, precisa comer junto, andar junto, conversar, tem que ter relacionamento. Além disso, ele tem que ser bíblico, porque senão é só amizade, porque senão é só fraternidade. Eu já falei isso, na nossa igreja tem muito fraternidade, não tem paternidade. Somos irmãos, somos amigos, mas ninguém prega a palavra um para o outro. Ninguém, não estou exagerando, né? Estou usando uma hipérbole aqui para poder citar um exemplo, mas em grande medida nós somos amigos, mas não ministramos a Bíblia uns para os outros. Percebemos que o nosso irmão está indo por água abaixo, né? Até que comentamos com o pastor: não, pastor, só viu fulano está indo por água abaixo, mas não somos capazes de ir atrás dessa pessoa, né? E falar a verdade em amor para essa pessoa. Olha, sinto que você está um pouco afastado, um pouco distante, quero te ajudar e etc e tal. Não existem essas coisas, né? Por quê? Porque é até orgânico, é até relacional, tem relacionamento, é espontâneo, mas não é bíblico, não aplica a Bíblia, não aplica a palavra. E por último, ele é ativo, ou seja, cada um assume a responsabilidade. Nesse tipo de ministério, não dá para você apenas puxar. Os dois precisam estar envolvidos nisso. Estamos falando aqui, irmãos, de pessoas que ativamente, intencionalmente e informalmente, olha só para você ver, não estamos falando de termos aqui muito díspare às vezes, né? Informalmente, mas intencionalmente. Então, o que nós estamos querendo cultivar é uma cultura onde pessoas de forma ativa, de forma intencional, mas também informal, influenciam seus amigos, vizinhos, irmãos, por meio do exemplo e da fé em Cristo. A ideia é formar um exército de pessoas que são ao mesmo tempo informais, mas também intencionais, para que possam então influenciar seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho e assim por diante. Analisando esse tipo de ministério, olhando para esse tipo de ministério funcionando, olha só o que o Tim Keller diz no livro dele. Eu inclusive já dei essa citação aqui numa aula passada, mas eu acho ela tão forte que eu quero repeti-la aqui nessa aula de hoje. Ele diz o seguinte: segundo minha experiência, quando pelo menos 20 a 25% dos membros da igreja estão engajados nesse tipo de ministério, orgânico, espontâneo, e relacional, ou seja, ao mesmo tempo que é orgânico, ele envolve relacionamento, isso cria um dinamismo poderoso que inspira a igreja toda e amplia bastante a capacidade de edificação e de evangelização da igreja. Então, os números do Keller são muito conservadores. Ele diz o seguinte: 20 a 25% da igreja. Então veja bem, se partimos do ponto de que a nossa igreja tem 46 membros, mas vamos aí jogar um pouco para cima, vamos falar de 60 membros, tá? Entre membros e frequentadores. Se nós tivermos aí um grupo de 12 a 15 pessoas, de 12 a 18 pessoas, que vão se envolver nesse tipo de discipulado pessoal, nesse envolvimento pessoal engajado, o que o Keller vai dizer é que isso vai criar uma dinâmica tão poderosa, tão inspirativa, que vai fazer com que a igreja toda amplie a sua própria capacidade de edificação e de evangelização.
Olá pessoal, estão me ouvindo aí agora? Caiu aqui a nosso contato com o Zoom. Estão me ouvindo? Dá um ok aí, por favor. Ah, muito bem, ótimo. Então, voltaram aqui. Está cortando, né, gente? A nossa internet aqui não está muito boa, não. Paciência aí, tá bom? Estão vendo aí a tela? Compartilhada? Fala alguma coisa aí, alguém. Bom, alguém falou aqui no bate-papo, deixa eu ver. Sim estamos, beleza, ótimo, obrigado, gente. Bom, então vamos seguir aqui. Desculpe aí esse probleminha que a gente está tendo na internet. Dou uma dica para vocês depois, né? Assistam aí, o pessoal do YouTube está com a aula toda inteira, sem cortes, né? Então depois podem assistir lá pelo YouTube. Me desculpem aí, né? Não contava com esse problema aí de internet. Bom, então o que o Keller vai dizer, voltando aqui para o nosso assunto, é que se nós tivermos 20 a 25% de pessoas da igreja envolvidas nesse ministério, então do nosso ponto de vista aqui de 15 a 18 pessoas na nossa igreja, nós vamos ter, como ele disse aqui, vai ampliar bastante a nossa capacidade de edificação e de evangelização. E é isso que nós estamos buscando. Nós não queremos um exército gigantesco nesse momento. Não, nós queremos um grupo de pessoas fiéis, um grupo de pessoas que vão poder trabalhar. E isso tudo, essa dinâmica, vai trazer um crescimento do discipulado pessoal, um crescimento do evangelho na vida das pessoas. As pessoas vão viver de forma mais efetiva o evangelho. Por que isso vai acontecer? Porque uma vez que eu fui ajudado, uma vez que eu fui discipulado, uma vez que eu fui cuidado, poxa vida, né? Essa pessoa me liga uma vez por semana para fazer o discipulado, essa pessoa me chamou para participar da célula dele, está acompanhando, está caminhando comigo e me desafiou, né? Então mais pessoas serão desafiadas e assim a igreja cresce em qualidade e também em quantidade, ou seja, nós vamos criar uma cadeia, uma cultura onde uma pessoa ajudada vai ajudar a outra pessoa que vai ajudar a outra e daqui a pouco nós temos um grande número de pessoas todas trabalhando no mesmo sentido. Mark Dever diz que discipular é como deixar bombas relógio da graça. Eu gostei dessa expressão do Mark Dever, né? Bombas relógio da graça. Então discipular é como se você fosse caminhando e deixando ali bombas relógios que podem ser ativadas, né, de vez em quando para explodir e jogar graça na vida das pessoas. Então, o que nós estamos falando é de um ministério que é um ministério espontâneo, que é um ministério intencional, que é um ministério que ao mesmo tempo vai acontecer informalmente, que ao mesmo tempo vai acontecer naturalmente, mas não é inativo, não é parado, é dinâmico, é intencional. E aí nós podemos entrar agora no terceiro ponto, porque agora nós vamos analisar como esse ministério pode de fato acontecer. Então o terceiro ponto terceiro ponto então é o ministério espontâneo e intencional. Irmãos, para o cristão, a missão, anote isso, para o cristão, a missão é uma questão de dia a dia. O crente, ele é ou deveria ser um missionário natural. O crente devia ser alguém que evangelizava naturalmente. Você não precisa criar estratégias para evangelizar. Uma vez que o evangelismo e discipulado se tornou para você uma cultura, anote, o tema da nossa aula é cultivando a cultura. Uma vez que o discipulado se tornou uma cultura para você, você naturalmente vai evangelizar. É natural para o cristão fazer isso, desenvolver relacionamentos significativos, desenvolver relacionamentos que vão aproximar as pessoas, sejam colegas de trabalho, vizinhos ou até irmãos da igreja. Olha só essa frase do Mark Dever no livro dele, Discipulado. Ele diz o seguinte: discipulado equivale a iniciar um relacionamento, olha aí, natural, um relacionamento comum,
no dia a dia, no caminhar, equivale a iniciar um relacionamento no qual o discipulador ensina, corrige, serve de modelo e ama. Então, o que nós estamos falando é um relacionamento, uma amizade, onde um dos pais vai ensinar, corrigir, servir de modelo e amar. Mas ele continua dizendo, envolve tomar iniciativa. Gente, discipulado é o que eu disse, é orgânico, é informal, mas é intencional. Precisa haver uma ação de fazer aquilo. É espontâneo? Acontece naturalmente? Sim. Você precisa pensar alguma estratégia? Não, é natural. Mas, por outro lado, você tem que tomar uma iniciativa, você tem que fazer as coisas. Aí ele continua dizendo, não é algo passivo. É passivo, aliás, né? Não é algo passivo. As agendas precisam encaixar, ou seja, você precisa encaixar a sua agenda com a agenda da pessoa. Ah, pastor, esse é o momento mais difícil. Quem tem o livro Igreja Centrada, o Tim Keller, lá no capítulo, que se eu não me engano, é preparando as pessoas para o ministério, ou preparando as pessoas para a igreja missional, alguma coisa nesse sentido, já no final do livro. Ele vai dar ali, como esses exemplos que a gente citou agora há pouco, mas ele vai dar uma lista de, sei lá, uns 15 a 20 exemplos. Por exemplo, pessoas que você sai para caminhar juntos, pessoas que você encontra todos os dias na padaria, colegas de trabalho que dividem a mesa com você, colegas de trabalho que fazem a mesma função que você, subordinados que precisam estar sempre em contato com você, chefes que precisam estar sempre em contato com você. Todos esses são relacionamentos que podem se tornar, isso aí é a agenda encaixando. A agenda encaixou, não, pastor, a agenda encaixa, né? Você encontra sistematicamente com aquela pessoa, você vê aquela pessoa sistematicamente, a agenda encaixou. Portanto, irmãos, estamos falando de algo que acontece por acaso, né? Por quê? É o que eu falei aqui, uma pessoa na caminhada, alguém que você encontrou na padaria, é o seu chefe, é o seu colega de faculdade, etc, etc. Acontece por acaso. E aí entra o segundo ponto. Mas não ao acaso, ou seja, não deve ser levado ao acaso. Aconteceu por acaso, mas não fica ao acaso. Eu vou atuar para que isso aconteça. E agora eu vou relacionar algumas maneiras de fazer isso. E mais uma vez aqui eu vou tomar emprestado, né, alguns exemplos do Keller no Igreja Centrada, porque eu quero aqui dar algumas ferramentas, ok? E ele faz essa lista lá nesse capítulo que eu acabei de falar para vocês. Agora, antes até de entrar nesses exemplos, é importante destacar que tudo isso que eu vou falar aqui, tudo isso que eu vou dar como exemplo, essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, em grande parte, qualquer uma dessas atividades requer pouco mais do que honestidade, coração e vontade. Isso que eu estou apresentando para vocês aqui, para fazer, você só tem que ser honesto. Honesto com você mesmo, honesto com Deus. Só envolve um pouquinho de vontade e um pouquinho de coração. Quer ver? Vamos começar com o ministério 1 a 1 informal. Olha só que exemplos legais. Durante uma conversa, mencione sua frequência aos cultos ou alguma crença bíblica. Está conversando com alguém? Está conversando com a pessoa da caminhada? Com a pessoa que você encontra na padaria? Com o mecânico que está arrumando o seu carro? Comente alguma coisa que você ouviu no culto. Ou então comente alguma crença bíblica. Por exemplo, né? Nossa, aprendi que no casamento a base é servir. Percebe que é um ensinamento, uma verdade bíblica que as pessoas do mundo não conhecem? Então, durante uma conversa qualquer, lance algum comentário desse tipo. Outro exemplo aqui, ó. Ouça os problemas das pessoas de modo compassivo e comprometa-se a orar regularmente por elas. Pessoal, as pessoas estão cada vez mais com problemas e menos pessoas para ouvi-las. As pessoas querem falar. Na verdade, tem pessoas que pagam para falar, para serem ouvidas. Se você ouvir as pessoas atentamente e se comprometer a orar por elas, isso vai ter um impacto gigantesco na vida dessa pessoa. Outro ponto aqui, ó. Relate uma dificuldade pessoal e compartilhe como a fé em Cristo te ajuda a superá-la. Então você pode relatar, por exemplo, uma dificuldade. Nossa,
eu estou passando um problema financeiro muito grande, então estou conseguindo pagar as minhas contas, mas estou confiando no Senhor, porque se Jesus morreu na cruz para me salvar, se Ele pagou um alto preço por mim, não foi para me deixar morrer à míngua. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, eu sei que Ele está cuidando de mim. Isso vai produzir na pessoa um exemplo, vai produzir na pessoa, né, uma admiração, porque normalmente a pessoa que está endividada, ela está em depressão, ela está em crise, ela está tentando pegar dinheiro emprestado, ela está tentando fazer todo tipo de confusão para resolver o próprio problema financeiro. E mais um aqui para encerrar esse ponto do 1 a 1 informal. Conte seu testemunho pessoal, procurando mostrar o amor e o perdão de Deus. Conta o testemunho pessoal, mas presta atenção. O ator principal do seu testemunho não deve ser você. Testemunho pessoal, como é que nós contamos? Olha o que Deus fez na minha vida. Claro que a mudança na nossa vida é importante, mas o destaque tem que ser no amor de Deus. A minha vida era assim, era assado, mas o grande amor de Deus me tocou e hoje a minha vida é assim, assado. Eu tenho um exemplo muito legal, né, de alguém que dá testemunhos pessoais assim, de forma muito impactante, é a Renata, né, nossa presbítera aqui da Igreja Nave. Os testemunhos dela são impactantes, as pessoas ficam impactadas com aquilo que Deus faz na vida dela. Então o personagem principal não é aqui, né, já que você tem o exemplo da Rê, né, não é a Rê, mas o que Deus fez na vida dela, como Deus atuou, né? Então muitas pessoas às vezes falam, não, eu quero ser Deus. Então é esse tipo de testemunho, não é aquele testemunho onde eu sou o centro. Esse testemunho tem uma tendência a afastar as pessoas. 1 a 1 agora intencional. Falamos do 1 a 1 informal, agora vamos falar dele intencional. Vamos lá. Presenteie com o livro e proponha a leitura em conjunto do mesmo. Então, deixe presente um livro para alguém, às vezes alguém que já compartilhou com você um problema, e olha, me comprometa a ler este livro com você e depois a gente comentar sobre o que nós lemos aqui nesse livro. Né? Uma dica, principalmente para quem está começando, é A Cruz do Rei, do Tim Keller. Né? Acho que todo crente precisa ler esse livro. E essa é uma boa indicação para você começar aí. Mas aí pode ser livros, por exemplo, para quem está com problema de casamento, ou sobre oração, ou enfim, né? Os assuntos são diversos e aí você pode optar em abordar assuntos que você achar mais interessantes. E aqui também, o segundo ponto diz, desenvolva conversas sobre as principais objeções ao cristianismo e ofereça respostas com respeito e amor. Então essa também é uma forma bem legal, né? Você começar a abordar ali questões, como por exemplo, né? Questões que são difíceis, como por exemplo sobre o aborto, ou sobre família, né? Construção familiar, e começa a falar sobre esses assuntos e começa a mostrar de forma amorosa, com respeito, né? Começa a mostrar que aquela pessoa está equivocada com relação à fé em Cristo, porque muitos vão dizer, olha, né? O que você está falando aí, não está pensando pensando aqui no caso do aborto, né? Mas está pensando nas mulheres, né? Pode te acusar disso, o cristianismo não pensa nas mulheres que estão morrendo, ou as mulheres que querem fazer um aborto, né? E não tem liberdade para fazer isso, a igreja não está pensando nisso. Então ofereça respostas a essas pessoas. Terceiro ponto aí, leia a Bíblia regularmente e converse sobre a pessoa de Jesus. Faça plano de leitura bíblica com a pessoa, né? Isso aqui é um intencional. Olha, vamos ler juntos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João. Vamos ler, né, sei lá, uma das cartas de Paulo, né? Enfim, proponha, né? Eu sempre digo para evitar alguns livros que são mais difíceis, como Levítico, por exemplo, ou até o próprio Gênesis, né? A ideia é começar com o livro dos Evangelhos, né? Discutir sobre a pessoa de Jesus, quem era Jesus, o que ele fazia, sobre os ensinamentos dele e assim por diante. Uma outra sugestão para 1 a 1 intencional é o catecismo, né? Nós temos feito aí já com alguns membros da igreja. Como eu falei na semana passada, você nem precisa que alguém faça com você, você pode ser o catalisador desse processo. Então você está me assistindo aqui falando, eu quero fazer um catecismo com essa pessoa, Nova Cidade, é fantástico para atender essa demanda. E por último, né, o terceiro ponto aí já
percebendo que nós estamos avançando, né? Um a um informal, um a um intencional, e agora o terceiro exemplo aqui é ofereça a experiência da comunidade cristã, ofereça a experiência da igreja para a pessoa, ofereça a experiência ou a participação ou o funcionamento da comunidade da fé. Ou seja, e aqui vão 2 pontos, né? Converse sobre os fundamentos da fé evangélica. Convide para participar de uma celebração e desafie o compromisso. Então, converse sobre a fé evangélica, né? Quais os valores nós defendemos, né? Quais as práticas nós defendemos, o que nós de fato entendemos como evangelho, né? Convide essa pessoa para participar dos cultos, das celebrações, dos nossos programas que temos exatamente para chamar essas pessoas, e não deixe essa pessoa solta, né? Porque muitas vezes você trabalha muito bem num a um informal, mas você não consegue levar a pessoa para compromisso. Talvez você já evangelizou 30, 40, 50 pessoas, mas quantas dessas pessoas estão compromissadas com Cristo? Né? Então não adianta só evangelizar, precisa levar essa pessoa para um compromisso com Cristo, um compromisso com a igreja. Outro exemplo aqui nesse aspecto de oferecer uma experiência da igreja, proponha a realização de uma célula, ou de uma casa de paz, ou de um curso bíblico na casa dele ou na sua casa. Então, uma forma boa de você levar essa pessoa ao compromisso é se propor em fazer uma célula na casa dele, ou na sua casa, de forma que ele participe, né? Ou uma casa de paz. A diferença aí é que a célula ela não tem tempo para terminar, a casa de paz tem um período, e a casa de paz é mais evangelístico, a célula ela trabalha com um processo de crescimento, de multiplicação. Ou um curso bíblico, né? Às vezes um curso de casais, um curso de noivos, um curso sobre história da igreja, sobre política, enfim, você pode pensar em cursos, né? Você pode propor para essa pessoa para fazer na casa dele ou na sua casa, e aí o ideal é que tenha mais pessoas para participar desse processo. Enfim, irmãos, podemos ser criativos em nossas abordagens e assim desafiar as outras pessoas através de uma variedade de estratégias que podem ser usadas tanto na evangelização, quanto no acompanhamento, quanto no crescimento de outras pessoas. As estratégias são variadas, as abordagens são das mais diversas possíveis, né? Você pode fazer da forma que você achar melhor, da forma que melhor se encaixe na vida da pessoa que você está acompanhando, discipulando, na sua própria vida. Você pode juntar as agendas, né? Você pode pensar em formatos que devem ser feitos tanto para evangelizar, como para acompanhar ou como para levar pessoas ao crescimento. Bom, 9h03, depois de 1 hora quase falando, né, vamos para a conclusão aqui. Pensando nas mais variadas situações ali que nós citamos, né, no início da nossa aula, sobre os estudos de casos, os exemplos de casos que nós demos durante toda a nossa aula, vamos pensar em algumas perguntas e algumas definições a partir de tudo isso que nós falamos. Primeiro, qual dessas situações você viveu algo parecido? Então, daquilo que nós mostramos ali, talvez você viveu situações parecidas. Talvez você está aqui hoje ouvindo isso, porque alguém um dia, de forma relacional, orgânico, informal, se aproximou de você. Se aproximou de tal forma que você acabou ouvindo o Evangelho, acabou caminhando com essa pessoa e hoje você está firme. Então, de todas aquelas situações, quais você viveu parecido? Funcionou para você? Sim, você está aqui. Então, é só você copiar aquilo que aconteceu com você. É só você pensar em como você viveu daquela forma, o que você pode fazer com alguém do mesmo jeito. Segunda pergunta, eu acho que a pergunta ficou ruim, né? Qual despertou ideias, né? Qual dessas ideias, né? Quais ideias criativas? Não ficou muito ruim a minha pergunta. Deixa eu tentar ver se eu consigo traduzir a minha pergunta.
Qual dessas ideias criativas para compartilhar a sua fé ou acompanhar pessoas? Qual dessas ideias despertou você para compartilhar a sua fé ou acompanhar pessoas? De todas as ideias que nós demos aqui, de todas as ideias que a gente apresentou, quais que mais pode se destacar para vocês? Quais as que mais chamou a sua atenção e que você pode ajudar a compartilhar a sua fé? Não, pastor, eu gostei daquela questão ali do 1 a 1 informal, ou não, eu gostei mais daquela do 1 a 1 intencional. Ah, não, pastor, eu quero fazer uma casa de paz, ou uma célula, ou enfim. Qual dessas despertou mais o seu interesse? Provavelmente essa é a que você vai mais se utilizar aí. Terceira pergunta, como você pode ser intencional? Por onde começar? Beleza, eu gostei das ideias, aconteceu bem comigo, eu gosto daquilo que aconteceu comigo, mas como você pode ser intencional? Será que você pode estabelecer um alvo simples aqui nessa noite? Não, eu vou começar amanhã, vou começar semana que vem, eu vou começar na próxima quinta-feira, enfim. E como você vai começar? Eu vou começar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo assim assado e tal. Lembre que é espontâneo, mas também é intencional. Outra pergunta, essa é importante, porque nós falamos de compromisso, né? O que impediria um não crente de participar de sua igreja? E como você pode mudar isso? O que afasta o não crente da sua igreja? É a forma como o pastor prega? É a forma como o louvor canta? É a forma como as pessoas oram? É a forma como as pessoas são recebidas? O que impede as pessoas de participar da sua igreja? Bom, talvez você fale assim, não, pastor, não tem nada na minha igreja que impede as pessoas de participar. Então por que a igreja não está cheia dos seus amigos? Se a igreja não tem nada que impede seus amigos de chegar, por que ela não está cheia deles? Ah, não, pastor, eu não tenho coragem de trazer o meu amigo na igreja. Por quê? Por causa da pregação? Por causa do louvor? Por causa das pessoas? Por causa da distância? E o que você pode fazer para mudar isso? Outra pergunta. O que você está fazendo para acolher não cristãos em sua comunidade da fé? É uma pergunta muito direta. O que você está fazendo de forma intencional para acolher pessoas na sua comunidade da fé? Para levar as pessoas que fazem parte da sua comunidade da fé a um compromisso com Cristo? O que você está fazendo de fato? Outra pergunta. Que nota você daria para o seu engajamento relacional na comunidade da fé? Você está buscando consumir ou servir? De 1 a 5, qual a nota você daria para o seu engajamento? Você é muito engajado? Você leva pessoas para a igreja? Você discipula pessoas? Você cuida de pessoas? Nota 5. Ah, pastor, eu faço isso mais ou menos. Nota 4. Ah, pastor, eu faço, mas poderia fazer mais. Nota 2. Não, pastor, eu não faço. Aliás, nota 3, né? Eu não faço. Nota 2. Pastor, eu tenho dificuldade, não gosto, não quero. Nota 1. Mostra que você é extremamente consumidor. Você está ali só para achar um grupo de interesse para você participar. De fato, você não está contribuindo para aquela comunidade. Pessoal, vamos orar, encerrando essa aula de hoje. Espero que tenha sido edificador para a vida de vocês aí. Espero que tenha falado ao coração de vocês. Espero que a partir de tudo que a gente falou aqui possam surgir novas ideias criativas, de formas não só de evangelismo, mas também de acompanhamento, de crescimento na fé. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, Tu és o nosso Pai amado, Pai querido, quem nós nos submetemos em adoração e rendição, declaramos a Tua soberania, governo e domínio sobre as nossas vidas. Agradecemos por essa palavra, por tudo aquilo que estudamos aqui. Percebemos, meu Deus, que essa dinâmica era muito comum na igreja de Atos, na igreja primitiva, e que de alguma forma isso se perdeu na igreja moderna e nós precisamos resgatar. Pedimos que o Senhor nos ajude a não enxergar as pessoas apenas como amigos ou colegas, mas enxergar essas pessoas como alguém que, assim como eu um dia fui necessitado da graça de Deus, que essa pessoa também necessita da graça de Deus. Nós oramos para que o Senhor nos ajude
nos adestre, nos prepare, que nós sejamos desafiados, equipados, treinados pelo Senhor para levar essa verdade ao maior número de pessoas possíveis. Nos dê criatividade, nos dê, Senhor Deus, inspiração, para que possamos usar das mais diversas e dos mais diversos propósitos para alcançar o maior número de pessoas. Assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e Deus abençoe.